Estamos aqui de volta com o nosso boletim do coronavírus, aqui direto dos estúdios da Gazeta News. Também estaremos falando agora com Arlene Castro, que traz também as notícias do Brasil. Para você que está sintonizando agora, muito boa tarde. Este é o boletim aqui das 5h30, ou no caso aqui, quase 5h30. Enfim, 5h25. Mas vamos lá chamar Arlene Castro. Arlene Castro, direto do Brasil. Alô, Arlene, boa tarde. Alô, Arlene. Arlene? Oi, Cecília, boa tarde. Agora sim, boa tarde, minha querida. Bom, estamos de volta aqui no nosso show da tarde com as notícias para o boletim. Vamos começar falando de Brasil. Como está o Brasil hoje? Quais são as notícias de hoje aí do Brasil, Arlene? Então, Cecília, vamos começar com os dados aqui de hoje, né? Já que estamos em pleno meio da pandemia de coronavírus. Okay. As secretarias estaduais de saúde divulgaram na tarde desta quinta-feira 17.857 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 941 mortes. O número de casos confirmados em Minas Gerais subiu para 655, com 15 mortes no estado. Já no Amazonas, são 899 casos e 40 mortes. Na Bahia, o número de casos chegou a 559 e foram registrados 19 mortes. O Ceará registra 1.425 infectados e 55 mortos. Goiás tem 179 casos e o Paraná chegou a 23 mortos. O mais jovem a morrer foi um recém-nascido de 4 dias em Natal, no Rio Grande do Norte. Fortaleza, com 1.051 casos, é a capital com a maior incidência da Covid-19 no Brasil. 34,7 casos a cada 100 mil habitantes. E São Paulo é a cidade com mais casos em números absolutos, 4.263 e 428 mortes. Tocantins é o único estado que não registrou mortes até o momento. Em todo o país, são 1.930 casos, uma alta de 12% hoje, e 141 mortes, uma alta de 18% a mais em 24 horas. Uma análise divulgada hoje aponta que 92 mil pessoas vindas de países focos de coronavírus desembarcaram no Brasil na última semana de fevereiro. Foi quando o foco começou. A maioria saiu dos Estados Unidos, hoje epicentro da pandemia, e quase 7 mil chegaram da Itália, que era o epicentro na Europa. O primeiro caso no Brasil foi de um homem de 61 anos que veio da Itália e estava infectado em fevereiro. Aqui também, né, aqui a gente tem a Nova York, o epicentro do coronavírus aqui nos Estados Unidos, realmente não veio nem da China, né, os estudos mostram que Nova York já em fevereiro já tinha infectados e vindos da Europa. Mas vamos atualizar aqui os números, né, a gente está falando de Nova York, só para deixar, bom, vamos usar os Estados Unidos inteiros, são 459.833 já os números, né, de mortes são 16.370 mortes. Em New York, infectados são 159.931 são os casos e 7.067 mortes, como a gente disse, o epicentro aqui do coronavírus. Já em New Jersey, né, vem em segundo lugar, com 51.027 casos e 1.700 mortes. Aqui na Flórida, temos 16.364 casos com 528 mortes. Aí a gente divide aqui pelos condados, né, Broward, que nós temos aqui no sul da Flórida, 2.454 casos, 66 mortos. Miami-Dade são 5.745 casos, com 63 mortes. E Palm Beach tem menos casos, 1.260 casos, mas tem mais mortes, 73 mortes. Esses são os números daqui. E falando em números também, aqui a gente tem a notícia, né, tá inclusive no nosso website, que os funcionários da polícia, departamento de polícia aqui de Broward, né, testaram, diz que são 36 funcionários lá, policiais, que testaram positivo por coronavírus, porque inclusive aconteceu uma morte de um veterano, né, do departamento de polícia aqui de Broward. Então a gente tem essa notícia, está inclusive lá no nosso website gazetanews.com. O departamento de Broward Sheriff possui 5.400 funcionários, incluindo trabalhadores civis, policiais, agentes correcionais e bombeiros. 15 dos infectados trabalham nos 3 escritórios de atendimento do 911
911, né? Esse setor do BSO, como é chamado, emprega cerca de 350 pessoas. Tem alguma novidade aí diferente também disso, de alguns casos aí de infectados já em outros departamentos como esses? Polícia, enfim, gente que está na linha de frente, né? Vamos dizer assim, da pandemia. Com relação aos infectados profissionais, Cecília, o que a gente sabe, mas com certeza já tem, né, policiais, esses casos, as pessoas que estão na linha de frente. O que no caso a gente tem mais é profissional da área da saúde, sim. Que inclusive eles estão trocando em São Paulo, já tem vários profissionais, enfermeiros, médicos que estão infectados, eles já estão trocando, pedindo mais profissionais, abrindo contratação e também trocando profissionais, esses profissionais que depois que eles vierem a ser curados, no caso, de lugares para trabalhar, né? Geralmente eles não vão voltar para o mesmo lugar justamente por isso. Mas eu vou continuar falando aqui também, vou abrir agora sobre as medidas, que é interessante, que vem mudando agora no Brasil, já que a pandemia está ainda no início, porém os números só aumentam, né? Sim. E sobre a medida de isolamento social e o pico de transmissão, que ainda é uma dúvida e que ainda é tem sido muito discutido aqui, porque nem todo mundo chega a um consenso com relação a isso. Quando eu falo todo mundo, é o governo principalmente, né? Os governos, tanto o federal quanto dos estados. Porque no início dessa semana, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde apresentou regras para afrouxar o distanciamento social. O Ministério da Saúde propõe afrouxar a partir do dia 13 de abril, ou seja, a próxima segunda-feira, o isolamento social em algumas regiões. O órgão define 2 critérios para isso. As novas medidas devem ser adotadas em regiões que não comprometeram mais do que a metade da capacidade de atendimento de saúde instalada antes da pandemia. E com incidência da doença que não supere em 50% a média nacional. O que o Ministério fez é estabelecer critérios para que estados e municípios que adotaram o modelo de distanciamento social ampliado façam a substituição pelo distanciamento social seletivo, que é quando apenas alguns grupos ficam isolados. Se espera um aumento de casos do novo coronavírus aqui no Brasil nos próximos meses, segundo o modelo matemático, nas quais a Covid-19 permanecerá potencialmente em circulação até meados de setembro e terá um pico importante agora em abril e ainda em maio. Pois é, aqui a gente está com ordem do isolamento social até o final do mês. Ainda não tenho nenhuma novidade aí de relaxamento em algumas cidades. Inclusive aqui ainda é esperado o pior, né? O pico ainda não chegou, é esperado o pior. E aqui, especialmente aqui na Flórida, especialmente em Miami, ainda continuam sendo tendo atitudes, né? Vamos dizer aí, para anteceder aí esse pico, né? Para quando acontecer aí este pico do coronavírus aqui, no caso em Miami. Tanto que o Centro de Convenções de Miami vai ser transformado num hospital para a Covid-19, né? O famoso Centro de Convenções é grande, muito grande, bem bacana. E ele já acolheu, só para você ter ideia, 80 mil visitantes aí no Super Bowl. Então imagina, ele é bem grande, estão planejando aí o pior, né? Então é o que a gente está falando, como você está falando, que aqui a gente ainda está no planejamento. Então parece que é para que a Flórida, pelo menos aqui, tenha leitos suficientes. Pois é, Cecília, por aqui as cidades começam a afrouxar também, porque não há uma medida assim federal, né? No caso, assim, depende da cidade, depende do estado. Então, por exemplo, hoje nessa cidade que eu estou, já está abrindo comércio, parte do comércio já está reabrindo, já está funcionando, só que isso traz um medo muito grande para a gente, né? Tendo em vista esse pico de transmissão que eles falam e que ainda o Brasil não viu toda essa realidade, igual já está acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, aqui ainda vai acontecer. Só que grandes cidades também, onde já tem maior casos de transmissão, eles estão adiando até o final, pelo menos até o final do mês, final de abril, para reabrir. Porém, São Paulo, que é a pandemia aqui também, né, que tem mais casos, ele também, algumas cidades lá já voltaram, já reabriram o comércio, e isso traz uma preocupação, trouxe, né,
preocupação muito grande também com relação ao governo. E que São Paulo vai monitorar a quarentena dos cidadãos pelo celular. Isso eles anunciaram hoje, por meio do sistema de monitoramento inteligente. Os habitantes do estado terão sua localização mapeada e receberão mensagens informando sobre a taxa de distanciamento social do local onde estão. Ontem foram 49% de isolamento social, muito abaixo da meta, que é chegar a 70% em São Paulo. O prefeito Bruno Covas anunciou hoje que os médicos de todos os hospitais municipais estão autorizados a prescrever a cloroquina para pacientes com coronavírus, contanto que haja consentimento do paciente. A cidade já tem quantidade da droga para administrar em ao menos 1.000 pacientes. E ontem o secretário de Saúde do Estado de São Paulo já havia anunciado a distribuição de 200 mil comprimidos da droga para os hospitais do Estado. Os remédios foram repassados pelo Ministério da Saúde para todo o país, porém seus efeitos positivos e negativos ainda estão em fase experimental. No momento, o Estado de São Paulo tem 6.708 casos confirmados da doença e 428 óbitos. Dos infectados, 1.648 estão internados em hospitais, sendo metade, cerca de 824, na UTI e metade nas enfermarias. Pois é, quando a gente está falando de grandes cidades, como no caso aí São Paulo e Nova York, a gente tem que... serve para a gente começar a enxergar, né? Que o pessoal acha... A gente está achando que pequenas cidades não vai acontecer, não vai precisar de tudo isso. A gente reza que sim, né? A gente está aqui cruzando os dedos, porque o problema é, como a gente está falando, o isolamento social é para que controlar essa curva, para que os hospitais não consigam dar conta dos pacientes que vão chegando. É isso que tem que ser entendido. Então, se essas pequenas cidades tiverem leito suficiente para atender o pessoal que vai ficar doente, muito que bem. É o que a gente espera que aconteça. Aqui, por exemplo, são medidas, no mundo inteiro estão sendo tomadas por causa disso. Aqui são medidas progressivas, como eu disse para você, eles vão sendo cada vez mais, vão ampliando aqui um hospital aqui e ali. E aqui, porque a gente já até falou que aqui no início o presidente aqui, Donald Trump, minimizou a importância do vírus, mas pouco a pouco aí, estados como Califórnia e Nova York decidiram adotar quarentenas e medidas mais restritas que as do governo federal, né? O governador desses estados já adotaram, e isso ajudou muito no caso também de Nova York, quando foi o caso quando o presidente Trump também proibiu aí a entrada de voos, né, de gente, do pessoal que vinha da China. Enfim, isso ajudou, apesar que, como a gente disse, Nova York, a infecção, os infectados, o vírus chegou, né, em fevereiro e veio da Europa, né? Esse foi o estudo que foi feito. E o número de casos confirmados aí elevado aqui nos Estados Unidos, porque aqui é o lugar, nos Estados Unidos, é onde continuam fazendo mais testes do que em qualquer outro país, né? Claro que a gente fala. E tem mais uma novidade, que é essa dos Estados Unidos, que aprovou mais um pacote de 2 trilhões para estimular a economia em meio à pandemia de coronavírus. Pois é, Cecília, por aqui, com relação a gente fala sobre manter esse isolamento social, distanciamento também, principalmente em São Paulo, é porque já tem até estimativa, eles já fazem estimativa com relação aos leitos hospitalares, a disponibilização desses leitos, e é justamente por isso, que a gente tenta evitar, que o governo está tentando evitar, porque hoje foi divulgado um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Universidade de Harvard e o Ministério da Saúde, indicando que a capital e a região metropolitana de São Paulo podem ficar sem leitos hospitalares de baixa e alta complexidade até o dia 19 de abril, ou seja, semana que vem, caso não sejam radicalizadas as medidas de prevenção ao coronavírus, como o isolamento social. A avaliação foi feita para as capitais e regiões metropolitanas que apresentam a maior parte dos casos no Brasil. O panorama é de que a Grande São Paulo esgote os leitos hospitalares de baixa complexidade entre os dias 12 e 19 de abril, dependendo das medidas paliativas implementadas. A projeção é a mesma para os leitos de unidades de terapia intensiva, as UTIs, que também podem se esgotar até o dia 19 deste mês. Os pesquisadores também analisaram ventiladores mecânicos que podem estar todos em uso entre os dias 18 e 29 de abril. Se o isolamento social não subir de 54% para 70% em São Paulo, o número de leitos nos hospitais no estado não vai ser suficiente.
Com apenas 44% dos leitos para tratamento intensivo no Brasil, o Sistema Único de Saúde precisa se preparar para o avanço no número de casos da Covid-19, já que o pico do contágio pela doença é esperado para o fim deste mês. Uma saída que está sendo analisada é a transferência de leitos do Sistema de Saúde Suplementar, que reúne atividades de planos de seguros privados de assistência médica, para a rede pública, mediante acordo do governo federal com as operadoras de plano de saúde. As classes média e alta no Brasil foram as primeiras a registrar casos do Covid-19, em função de pessoas que viajaram para a Europa, sobretudo para a Itália. O vírus, porém, vem se espalhando e deve chegar com mais força às favelas e comunidades a partir de agora, e chegar com uma avalanche aos hospitais públicos. De 5.000 leitos de UTI, 3.000 são privados e 2.000 são do SUS, enquanto a clientela dos planos deve ser de 30% e a do serviço público em torno de 70%. É uma situação que não vai se sustentar nos próximos dias. Pois é o que a gente realmente é preocupante, essa espera aí de chegar na periferia, principalmente aí no Brasil. A gente sabe como que é a carência de tudo que há na periferia. Mas enfim, você também estava me falando antes sobre aulas, né? As aulas suspensas, e como é que está essa situação nas escolas? Exatamente, Cecília, porque agora os governos começam a determinar também como que vão ficar as aulas, né? Já que em algumas escolas particulares, elas estão fazendo aulas à distância, né, pela internet, elas continuam aí e vão ser computadas como aulas presenciais. Porém, as escolas públicas não têm esse recurso, não têm esse acesso, e elas estão, por enquanto, usando das férias escolares de julho, na verdade, né? Então, aí hoje o governo federal publicou, nessa semana, a medida provisória que permite que as escolas tenham menos de 200 dias letivos, neste ano já reduziu, desde que garantam, no mínimo, 800 horas de ensino na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. A flexibilização deverá observar as normas dos respectivos sistemas de ensino, ou seja, estados e municípios devem decidir as regras para o cumprimento da jornada mínima. Mas a desigualdade entre as várias regiões do país e entre os vários estudantes brasileiros preocupa na hora de substituir as aulas presenciais pelas aulas à distância. Por isso, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação defende que no processo de reorganização do calendário escolar é necessário, primeiramente, esgotar todos os esforços para cumprir as 800 horas de maneira presencial. As redes escolares terão que contar com ampliação da jornada diária, realização de atividades extras, sábados letivos e usar de períodos de recesso ou então férias. Por lei, a educação à distância pode ser feita no ensino médio e em situações emergenciais, como durante essa pandemia, no ensino fundamental. A medida provisória não trata da educação infantil, que compreende a creche e pré-escola. No Brasil, há suspensão de aulas em todos os estados e no mundo, 188 países determinaram o fechamento de escolas e universidades, afetando 1,5 bilhão de crianças e jovens, o que corresponde a 89% de todos os estudantes do globo, segundo a Unicef. Né? A gente tem aí tanta coisa a gente está aprendendo, né? E vai depois que reaprender a conviver, né? Porque o impacto, né, de tudo isso, a gente nem sabe direito como esperar. Especialistas aí dizendo que realmente muitas mudanças, né, acontecerão aí no mundo inteiro depois dessa Covid-19. Mas aqui é só para a gente, né, sair um pouquinho desses números. Claro que a gente não tem notícias exatamente boas, mas a gente sabe que agora está chegando aí a Páscoa, né? E as procissões virtuais e rezas nas janelas aí é o que está acontecendo na Itália, que prepara a celebração da Páscoa em meio à pandemia. O Papa, inclusive, né, pela primeira vez na história, todas as igrejas do país já estarão com as portas fechadas, né? E a missa de domingo de Páscoa também será celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro no dia 12 de abril, sem a presença de devotos. E só pra gente, né, dar um alívio, já que a gente está falando já de Páscoa, também não vou vê-la depois disso. E tem a notícia de Andrea Bocelli, né, que fará a oração da Páscoa lá em Catedral Vazia de Milão. O tenor, né, vai estar cantando na catedral, todo mundo vai acompanhar virtualmente. Não deixa de ser aí
com um coral muito bonito, realmente tem uma prévia, inclusive, dele cantando com este coral, vai ser muito bacana. Vocês podem procurar na internet, que vocês vão achar esse Bocelli, que é um dos tenores mais famosos do mundo aí, fazendo a oração pela internet aí, nesse concerto em Milão, né, na Catedral de Milão. Vai ser bem bacana. Pois é, Cecília, você falando sobre a Páscoa, já que está aproximando e a gente passando por essa pandemia, que com certeza está tirando, né, já mudou a rotina de todo mundo, e aqui no Brasil mais ainda, mas uma notícia boa, mais ou menos nessa quinta-feira, é que já que está se aproximando a Páscoa, o benefício emergencial do governo já saiu, já começou a ser distribuído. E hoje, cerca de 2,5 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 anunciado pelo governo para trabalhadores informais. Os primeiros a receber foram aqueles que estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família e que têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. O benefício será acreditado na conta poupança de 2.150.497 clientes da Caixa e na conta de 436.078 clientes do Banco do Brasil. O total disponibilizado foi de cerca de R$1,5 bilhão. O auxílio emergencial será pago para trabalhadores informais, desempregados, contribuintes individuais do INSS. Durante 3 meses, será concedido o auxílio emergencial de R$600 ao trabalhador maior de 18 anos de idade, com CPF regularizado, que não tem emprego formal, não é titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família, e tem renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. O auxílio será cortado caso seja constatado o descumprimento de requisitos. A proposta estabelece ainda que somente 2 pessoas da mesma família poderão receber o auxílio emergencial. Para as pessoas que não têm acesso à internet, será feito o cadastro presencial em agências da Caixa ou lotéricas. Pelo menos com a aproximação da Páscoa, já é um alento para essas famílias que passam um aperto financeiro nesse momento. Pois é, eu soube também que aí no Brasil as contas de luz também, né, de pessoal que está cadastrado, que gasta até um certo volume aí de quilowatts, aí também vai ser beneficiado, vai ter aí eu não sei se eles vão o governo também está tomando alguma atitude sobre isso, acho que foi isso que eu ouvi, não foi isso, Arlene? Sim, as empresas as responsáveis, né, pela energia elétrica e água também, distribuição de água em alguns lugares, energia elétrica também estão fazendo isso, dando desconto, no caso, de algumas contas, e outras que o governo está para votação no Senado, parece, que uma proposta de 65% de desconto, e o governo vai arcar com a outra porcentagem, entre as empresas e o governo, para que os cidadãos de baixa renda não tenham que arcar com essas contas pelos próximos 3 meses. Outra coisa, assim, que tá que a gente está pela internet aqui, né? Vamos dizer assim, temos aqui uma reclamação. Na verdade, uma reclamação não, nós tínhamos a Cida, né, a Silza Aparecida. Ela disse que é de Foz do Iguaçu e que ela não concorda que a faculdade cobre o mesmo valor online das aulas dos alunos, porque ela disse que eles não são culpados pelo que aconteceu e que deveriam pelo menos congelar as mensalidades até voltar ao normal. Realmente, né? Aí também é outra coisa, todo mundo também agora ainda pagando pela aula, enfim, as empresas particulares, no caso das faculdades. Realmente tudo é uma questão de todo mundo tem que avaliar e tentar fazer um acordo, enfim, para amenizar aí esse choque aí econômico, né? Que acontece, claro, no Brasil, e aqui também não fica diferente, aqui também tem incentivo da FPL, que reduziu a conta também, deu um alívio, quem não puder pagar não vai ser cortada a luz também, e claro, aqui a gente tem, né, como aí no Brasil, auxílio emergencial, aqui o governo também emitindo cheque de $1.200 com algumas regras, mas para o cidadão americano também é uma das atitudes aqui do governo, assim como aí, né? É isso, Cecília. Com relação à educação também, que você citou das mensalidades, das particulares, e é verdade. E aqui os PROCONs dos estados já estão se mobilizando e solicitando, pedindo a essas escolas, essas instituições particulares,
que ou elas passem para frente, ou elas desconsideram, de desconto para os pais que têm alunos matriculados, né, em escolas e universidades particulares. Ok. Bom, antes que você me dê já o final aí das notícias, eu vou fazer aqui o nosso comercial. Nós temos um bloco comercial e daqui a pouco você volta para me dar aí as últimas considerações, ok? Federal Dental Care. Construindo sorrisos bonitos e saudáveis. Faça uma avaliação com a doutora Mara de Sá, que atende há 25 anos a comunidade brasileira em Fort Lauderdale. 954-772-5559. 954-772-5559. Friedland and Associates. Acidentes de carro, erros médicos, DUI. 24 horas atendendo os brasileiros em Broward e Palm Beach. Marque uma consulta gratuita pelo 800-95-465-8733. 800-95-465-8733. Uninter, faculdade para brasileiros. Cursos a partir de $149 por mês. Inscreva-se uninteraméricas.com. Tax House, facilitando sua contabilidade, imposto de renda, IT Number, abertura de empresas. 954-482-5000. Ok, estamos de volta. Laine, as últimas notícias aí, então, sobre o nosso boletim aí do coronavírus. Para finalizar, Cecília, agora eu falo sobre os testes aqui no Brasil, que ainda a gente sabe são insuficientes. O Brasil realizou cerca de 63 mil testes para diagnóstico do novo coronavírus até a última terça-feira. Esses dados são do Ministério da Saúde. Destes, cerca de 3.700 haviam confirmado a doença. O governo trabalha para ampliar a capacidade de testes da Covid-19 com projeção de até 6.700 testes diários para cerca de 30 mil exames. No cenário ideal, o Ministério quer, em 180 dias, chegar a 3 milhões de exames realizados. O governo também fez cerca de 90 mil testes para tipos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, para ajudar a descartar os casos da Covid-19. No entanto, o país enfrenta obstáculos para ampliar a capacidade de testagem do novo coronavírus. De 3 milhões de unidades encomendadas com a Fiocruz, todas do tipo RT-PCR, que avalia a carga genética do vírus, no caso, a presença do NRA viral, apenas 104 mil chegaram ao Ministério. O Ministério da Saúde também vai receber 600 mil testes doados pela Petrobras, 300 mil já chegaram. Desses, 100 mil serão utilizados no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde também fez uma consulta no fim de março para comprar 20 milhões de testes desse tipo RT-PCR. A ideia é receber a primeira parcela de pelo menos 4 milhões de unidades nos próximos dias. O uso desses testes é feito para diagnosticar casos graves e internados. Mas, pelo que o Ministério da Saúde veio informando, tudo isso ainda vai demorar, talvez nem chegue tanto à média que ele está querendo ainda nesse mês de abril. Opa, pois é, Laine. A gente sabe que realmente fazer os testes, como eu disse, aqui nos Estados Unidos, acho que é o país que mais testa, né? Por isso também acho que aparecem tantos casos e a gente sabe que quanto mais testes, claro, mais os casos, mais monitoramento a gente vai ter. Mas eu queria fechar com você, assim, com uma notícia boa, né? Vamos dizer assim, que eu acho que até, claro que você tem, mas eu gostaria de falar sobre a paciente de 96 anos curada do coronavírus. Ela é de São José dos Campos. Ela recebeu alta e mandou uma mensagem aí de Tenham Esperança. O nome dela é Natália Silone. E ela deu aí o recado nas redes sociais, inclusive na TV. Está lá o recado dela que diz: Tenham esperança. Cecília, esses casos de recuperação realmente trazem uma esperança muito grande para a gente. E como os especialistas dizem também, depende do organismo, né, tanto das pessoas, porque tem jovens com predisposição genética ou com doenças já crônicas que morreram, infelizmente, por causa da doença, assim como tem essas pessoas até mais velhas que se curam. Isso realmente traz esperança para a gente, porque a gente não sabe como que vai ser já nos próximos dias. Verdade. Bem, nosso horário já está esgotado, mas, claro, Arlene Castro sempre a postos aí, a nossa redação, direto lá do Brasil, e estamos aqui, estaremos de volta, eu estarei de volta com você na segunda-feira, então não te vejo, só te vejo depois da Páscoa, correto?
Correto, Cecília. Eu volto com você na próxima segunda-feira, mas se caso precisar, eu sempre entro no plantão também da Rádio Gazeta News e já deixo meu abraço para você e também para toda a equipe da rádio. Arlaine Castro para o show da tarde da Rádio Gazeta News. Muito obrigada, Arlaine. Para você que está aqui nos acompanhando, os nossos boletins são praticamente diários e estão aqui às 2 da tarde, como temos também agora nesse horário, às 5h30. Você que esteve comigo, uma boa tarde para vocês. Eu volto na segunda-feira com mais um boletim sobre o coronavírus. Esperamos aí que esse final de semana seja de paz, de muita saúde e uma feliz Páscoa aí para todo mundo, mesmo que cada um em sua casa, com sua família. É o que a gente deseja aqui da Rádio Gazeta News. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem.